Capoeira é liberdade, capoeira é resistência, é força. Capoeira é luta, é união, é integração. Capoeira é feminina. Depois de muitos anos de prática, ouvi de um mestre que capoeira não era coisa para mulher. Ignorei. Sim, capoeira é para quem quiser, homem, menino e mulher. Sou guerreira, sou mulher, sou capoeira. Vou contar uma história, eu vou contar minha história. Como tudo começou, como foi que a capoeira na minha vida ela entrou. Foi ainda bem pequena, pelo irmão que me levou. Quando ouvi o berimbau, o meu corpo arrepiou. Foi naquele grande dia que tudo se transformou. Entendi que a capoeira era o meu grande amor. Hoje eu sou capoeira, capoeira sim eu sou. Agradeço meu irmão pela amizade e companhia. Na estrada desta vida eu te faço essa cantiga, camaradinha, viva meu Deus. Viva meu Deus, camarada. E viva meu mestre. Viva meu mestre, camarada. E é maior é Deus. Maior é Deus, camarada. E é meu mano velho. Meu mano velho, camarada. E é quem me levou. Quem me levou, camarada. E é a capoeira. É a capoeira, camarada. E é menino é bom. Menino é bom, camarada. E é vamos embora. Vamos embora, camarada. E é pro mundo afora. Pro mundo afora, camarada. E é vamos jogar. Vamos jogar, camarada. Quem joga mais eu. Então, a nossa família é origem da zona rural, especificamente da Barrinha. Nós moramos em várias localidades lá, ou seja, várias fazendas. E nós vivemos lá até a média de 8, 9 anos de idade. Lá o meu pai era retireiro, minha mãe dona de casa. E nós fizemos bastante tempo, durante esse tempo que nós estivemos lá, trabalho de roça. O que é trabalho de roça? Tirar leite, entregar leite nas comunidades, plantar arroz, plantar fumo, feijão, até que a gente mudou para a cidade. Sou de uma família de 11 irmãos, 10, convivi com 10 diretamente. Eu sou a mais velha das irmãs, né? E eu sou de uma família humilde, que veio do interior, da zona rural. Eu tinha apenas 3 anos e a intenção do meu pai era que a família estudasse, que tivesse uma vida melhor do que ele tinha lá. Minha mãe começou a lavar roupa para fora, meu pai começou a trabalhar como pedreiro e uma coisa que ele falava, que os antigos falavam, né? Eu vou te estudar até a 4ª série, depois é por sua conta própria que vocês vão ter que buscar, entendeu? Então, era uma família assim, forte, mas também uma família agressiva. A minha família era uma família muito agressiva,
em termos do meu pai, que meu pai era alcoólatra. Meu pai bebia muito, mas a minha mãe era uma mulher muito forte, que ela conseguiu manter sempre a família muito unida. Então viemos morar em Ubá. Primeiro moramos num outro bairro, depois mudamos para o São Domingos. Eu ainda era criança quando a gente mudou para o São Domingos. E ali que a gente cresceu e aprendeu tudo da vida, dos estudos, da capoeira. A gente passou a maior parte do tempo ali no bairro São Domingos. O meu pai colocou a gente para trabalhar aqui na praça, engraxando sapato. A partir daí que veio a ideia, que entrou a ideia da capoeira. A gente engraxando sapato, às vezes a gente viu umas rodas de capoeira na praça, o Tarcísio foi e tomou a iniciativa de começar a treinar capoeira. A nossa família começou a se envolver com a capoeira através do meu irmão mestre Tarcísio, né? Que começou a praticar capoeira quando vinham as pessoas de fora, os baianos, aqui para a cidade, fazer apresentações de faca, né? E os artistas de rua. E eles ficavam um tempo e começavam a ensinar capoeira para as criançadas. Quando eu passava para ir para a escola, eu ouvia o som do berimbau, que na verdade não era nem o som do berimbau, era o som de uma fita cassete, que na época a gente não usava berimbau. E eu apaixonei pela capoeira, comecei a assistir, até que o mestre me convidou para fazer a capoeira. E foi uma coisa muito natural. Fiz a capoeira durante 3 meses, sem falar com a minha mãe, com meu pai, com medo deles achar ruim comigo, brigar, porque naquela época a capoeira ainda era vista como uma mal prática, né? Mas foi o contrário. Aí quando meu pai e minha mãe ficaram sabendo, brigaram comigo, lógico, que eu estava faltando de aula para ir para a capoeira, mas a partir daí eles apoiaram a gente na capoeira. Então foi muito natural, foi muito satisfatório quando meu pai e minha mãe ficaram sabendo. Em 1980, a gente veio um mestre do Rio de Janeiro para cá, que é o mestre César Sabatini, e fundou a primeira academia oficial aqui em Ubá, registrada com a capoeira. E o Tarcísio começou a treinar com ele e acabou levando todos os irmãos. Foi levando os irmãos para a capoeira. Eu entrei na capoeira do Sabatini a convite do mestre Miguel, dia 3 de março de 1982. E a partir daí a gente tomou gosto para a capoeira de verdade. E a partir de 1983, 84, comecei a levar toda a minha família para a capoeira. E eu não sei te dizer quem ele levou primeiro. Eu sei que foi um puxando o outro. Eu lembro que na época eu e a Tida e o Roberto e a Roseli, né, éramos os menores, né? E a Tarcísio levou a gente, foi um por um. Mas o que eu lembro é isso, do Tarcísio levando a gente na academia do Sabatini e nós todos participávamos ali, os irmãos estavam sempre juntos ali. Primeiro eu levei o Zé Ribeiro, depois a Tida, depois todo mundo. Todo mundo fez parte da capoeira e ficamos com o mestre Sabatini até eu pegar a primeira graduação de mestre, que é a corda de verde e branco, que foi em 1987. Nesse período, a coisa mais marcante que eu lembro é que meus pais, minha mãe, meu pai, sempre tiveram presente dentro das aulas. Então, como os irmãos todos foram praticar capoeira, eu entrei em 83, o Tarcísio entrou mais ou menos em 81, 82, eu em 83, e meus pais sempre acompanharam, sempre assistiram isso. Então isso é uma coisa que a gente fala sempre nas nossas histórias, é que meus pais sempre nos acompanhou nas atividades físicas. Faço parte aqui dessa fundação, né, do grupo inicial da Capoeira de Ubá. Iniciei capoeira aqui justamente nessa região aqui da Praça Guido Manieri, no ano de 78, 4 de março de 78, com um capoeirista aqui da cidade, muito antigo. E sigo aí os passos aí da família Ribeiro desde então. Estamos juntos aí desde essa época quando eu comecei, já conheci o Tarcísio. Na década de 80 já conheci a Tida, o Zé Ribeiro. Na década de 80 a gente passou todo mundo a frequentar o mesmo local junto, que era ali na Beira-Rio, na antiga academia do mestre Sabatini.
e a gente está junto, então, desde então. 1988 e 89, por aí, não lembro bem a data, nós criamos um grupo de capoeira com o nome de Guerreiros de Zumbi. A intenção desse grupo era dar um apoio total à família, porque a gente era muita gente e não tínhamos condições de pagar a mensalidade, porque a família toda estava na capoeira, então ficava meio difícil. Então a gente teve a ideia com um grupo de pessoas, eu, Tida, Luiz Cláudio, Zé Ribeiro, Inês e mais alguns amigos, fundamos grupos de capoeira Guerreiros de Zumbi. E nesse grupo nós ficamos até 1991. Quando nós encontramos o Grupo Senzala, a partir daí eu senti que a capoeira ela fazia parte realmente da família Ribeiro. Aí a capoeira passou a fazer parte realmente da família Ribeiro como, acho que eu acredito, como uma missão, né? Que foi em 1990, 91, o Tarcísio conheceu o Grupo Senzala no Rio de Janeiro através de uma amiga, que é a Inês, que era aluna do grupo e veio para o bar. E era aluna do mestre Tony, então ela estava em Ubá. E aí em 91 nós fomos um momento marcante. Foi o primeiro grande evento que a gente foi de capoeira, foi no Grupo Senzala no Rio de Janeiro, um evento do mestre Peixinho. E quando nós voltamos de lá, a gente já voltou e lá a gente conheceu o mestre Ramos. Então quando a gente já voltou de lá, a gente voltou com uma outra cabeça, com um outro pensamento, de que a gente queria melhorar a nossa capoeira. Eu fui para a academia do mestre daqui, o mestre Sabatini. Aí lá eu conheci os capoeiristas que treinavam com eles. E dentre esses daí começaram as minhas amizades. Lá dentro tinham já os mestres formados pelo mestre Sabatini e alunos e crianças. E foi nessa amizade eu fiz amizade com um deles, que era o Tarcísio Ribeiro. O Tarcísio, ele já era até mestre formado por esse mestre que dava aula aqui. E a família dele toda já treinava ali. Os irmãos pequenos, sobrinhos. E ali eu fui fazendo aquela amizade, a coisa foi crescendo. E aí eles tiveram interesse de conhecer quem era o meu grupo, como é que era lá no Rio de Janeiro, se a capoeira era praticada de maneira diferente. Aí eu falei, vou levar vocês lá. Aí levei o Tarcísio lá, e chegando lá, ele conheceu o meu mestre, o mestre Tony Vargas, conheceu o mestre Peixinho, conheceu o mestre Ramos e o mestre Marrom. Em 91, eu conheci a família Ribeiro lá na Travessa Angrense. E aí o Peixinho me falou, olha, tem uma rapaziada aí querendo se afiliar e tal. Eu falei, pô, mas como é que é isso, Peixinho? Pô, como é que é essa coisa de afiliar? É você receber as pessoas que vêm de fora, que quer ingressar no grupo. Eu falei, pô, mas eu não tenho experiência nenhuma, Peixinho, de lidar, não sei nem aonde fica o bar, como é que eu vou fazer. Rapaz, vamos comigo. E essa vinda desse mestre, ela foi muito importante porque ela direcionou, entendeu, os caminhos para cada um deles, para que eles decidissem realmente o que eles queriam produzir com a cultura. Porque quando eu cheguei aqui era uma família que a maioria fazia capoeira, ou todo mundo fazia capoeira, né, e distante. Então eu tive também que cumprir essa missão também das oportunidades que eu tive antes e dar oportunidade para outras pessoas que também amavam a capoeira, que é essa família Ribeiro. Então eles começaram a frequentar o Rio, ir direto para o Rio, fazer cursos, entendeu? Começaram a reciclar. O Tarcísio retirou a graduação dele de mestre, colocou a graduação dele de aluno do Grupo Senzala para poder galvar novamente aquele caminho e chegar no nível que o próprio Tarcísio queria, ele chegar no desenvolvimento e assim se formar mestre. Então isso para mim foi um presente dos ancestrais. Já estava na pauta que eu ia encontrar pessoas para me abraçar. Então não foi só eu que abracei a eles.
eu encontrei uma outra família que lá atrás a gente já se conhecia. Então foi uma junção dos dois elos dentro de uma aliança do trabalho. Então, na verdade, foi uma aliança que deu certo, um casamento que deu certo. Na época que a gente filiou esse grupo, quem fazia capoeira aqui na cidade na época estava fazendo, teve um período que a capoeira fracassou. Então quem treinava capoeira era eu, Tarcísio, a Tida, Luiz Cláudio, dentro da academia. Não existia rodas de capoeira, ficou uns 2 a 3 anos sem ninguém fazer evento, sem ninguém fazer roda de capoeira, fazia nada. Então, a partir da filiação, chamou a atenção de outros grupos de capoeira, que nós ficamos uns 2 anos treinando capoeira interno, treinando no Rio, treinando interno. Aí veio a fazer uma roda de capoeira no calçadão, o pessoal viu, aí todo mundo começou a filiar um grupo ou outro que evoluiu, aí foi a evolução da capoeira. A família manteve a capoeira dentro da cidade, é o que segurou a capoeira dentro da cidade. Passaram alguns professores, né, que não eram da família, passaram outros professores que não eram da cidade, mas a família que segurou a capoeira, porque a capoeira teve os seus momentos bons, né, de áurea, de glória na cidade, na época, no início, mas teve os momentos ruins também, né, momentos de dificuldade. Chegou momentos da capoeira na cidade que só treinava os irmãos, praticamente, entendeu? Só treinava a família. Então, se nós tivéssemos desistido da capoeira, talvez não teria até mesmo a capoeira na cidade hoje em dia, entendeu? Era um grupo grande, era um grupo conceituado, um dos grupos maiores do Brasil, tinha uma metodologia já mais avançada de treino, e aí a gente começou a evoluir nos movimentos. Nós éramos bons de capoeira, mas não tinha uma técnica, não tinha aquela metodologia, não tinha sequência de movimento, e aí começou a evolução nos treinos. E a evolução nos treinos foi visível. O nosso grupo, como estava afiliado com um grupo maior, estava muito mais à frente dos outros. E aí a gente começou a trabalhar em todos os cantos, além da Academia do Tarcísio, começou a trabalhar nos clubes, nas escolas, e aí começou a evolução. Nisso, com essa necessidade, os outros grupos menores tiveram que procurar um grupo maior também. Aí veio outros grupos, né, mais conceituados, de outras escolas também, com uma carga, com uma metodologia diferente. E aí começou a evolução da capoeira na cidade, porque a gente começou a se uniformizar, a gente começou a fazer os eventos de capoeira mais organizado, a gente começou a estar fazendo mais atividades nas praças, divulgar arte. Cada graduado daquela época, cada capoeirista daquela época, se preocupou também em se ajustar. Então, cada membro, ou seja, o Chiquinho Capoeira, o Nanim, o Miguel, mais precisamente o Chiquinho e o Nanim, procuraram também se filiar a um grande grupo de capoeira. E isso ajudou a fortalecer a capoeira de um modo geral em Ubá. E nós, desde muito tempo, né, desde a década de 90, eu acredito que nós somos a expressão cultural mais forte que tem no município, é a capoeira. Esse primeiro passo que entrou na escola também foi muito interessante, porque abriu espaço para a desmitificação de que a capoeira era uma coisa de rua, uma coisa entendeu? De pessoa que não tinha estudo. Inclusive, eu fiz a faculdade de Educação Física aqui, eu fiz na FAGOC. E quando eu estava no 3º ano da FAGOC, esses irmãos ribeiros, a Tida, o Tarcísio e a Lilica, estavam entrando nessa faculdade no 1º ano. E eles cursaram também a Faculdade de Educação Física para que eles pudessem ter aberto os espaços da escola para poder propiciar a oportunidade da capoeira entrar e a cultura da capoeira se difundir, porque era uma coisa, entendeu, que já estava no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, totalmente propagada como educação. E aqui ainda havia esse viés de retrocesso, de ser uma coisa
de gente pobre, entendeu? Gente que não tem o que fazer e fica na rua vadiando, coisas assim, né? E essa coisa foi se transformando. Nós, enquanto capoeirista, nós não ficamos, né, estabilizados naquela situação que eu sou um bom capoeirista. Toda a proposta que foram feitas para a gente, que a gente viu a possibilidade de melhoria, a gente abraçou com força. Por exemplo, teve uma época que o CREF exigia que o capoeirista, para dar aula, tinha que ter educação física, tinha que fazer o curso de educação física. É lógico que isso caiu por terra depois, mas se a pessoa tiver um curso, facilita. O que nós fizemos prontamente, a família toda? Entramos para a faculdade, para fazer uma faculdade. Já que é obrigatório, vamos fazer uma faculdade para a gente permanecer na capoeira como mestre, como professor. Fomos fazer educação física, eu, Tarcísio e a Tida. Alguns alunos que treinavam com a gente também fizeram o curso e aí a gente começou, as portas começaram a se abrir. E dessa forma, a gente conseguiu ganhar respeito, não só da comunidade em geral, não é ganhar um respeito, ampliar o respeito, nós ganhamos o respeito da família acadêmica, das pessoas formadas. O Tarcísio, o Luiz Cláudio, começaram também a pegar as cidades e regiões. Guidoval, Rodeiro, Astolfo Dutra, Rio Pomba, Barbacena. Outros professores de outras cidades começaram a procurar para estar filiando no nosso grupo. Então a tendência foi crescer o grupo. Eu fui um cara muito brigão, muito encrenqueiro, muito temperamental. Então eu passei um período e até eu achava que eu estava brigando pela capoeira, para a afirmação da capoeira. Mas depois chegou um momento que eu percebi que não era isso. O meu temperamento que era muito forte. E nesse período de 10 a 12 anos que eu passei, que chegava num lugar, se ninguém queria brigar comigo, eu dava um chute em alguém para brigar. Então é um período ruim para mim, mas que serviu de muita experiência, né, para mim. E hoje eu uso isso no meu trabalho para me orientar meus alunos, meus amigos, as crianças, os jovens, para não você ter um sucesso em qualquer atividade, não precisa passar no que eu passei. Essa parte eu poderia ter passado direto. Na década de 90 até 2004, assim, 2004 mais ou menos, não, 2001, tinha muita confusão, né? Muita rivalidade em Ubá. Então acontecia muitas brigas em rodas. A gente ia para a roda jogar, às vezes um grupo invadia a roda do outro e acabava tendo desentendimento. A concorrência era muito grande e às vezes não era leal, entendeu? O Tarcísio, quando ele começou a dar aula, ele dava aula para o Ubá inteiro, então era muita gente. A academia dele tinha 500 alunos, ele deu aula para o Ubá inteiro. Dava aula no Tabajara, dava aula na Astolfo Dutra, e aí tinham rivalidade com outros grupos. Tinha um mestre na cidade que era meio encrenqueiro, arrumava confusão. Então, sempre quando eles batiam de frente na roda, davam confusão. E esse, né, mestre não, professor, não era nem mestre, né? Esse professor incentivava os alunos dele a arrumar confusão com a gente e acabava arrumando, né? Porque se arrumou confusão, a gente não corria do pau. E as rodas, geralmente, quando a gente estava fazendo roda e eles entravam, então a gente cismava de fazer roda juntos para saber que o pau comia. Os anos 80 e 90, a capoeira era muito violenta, muito agressiva. Então houve períodos terríveis aqui dentro de Ubá em que nós tivemos que nos superar para poder continuar com a capoeira, né? Onde meu irmão sofreu um acidente, um grande acidente, né? Foi um atentado e a gente teve que se unir para poder se manter dentro da prática. Por quê? A capoeira já fazia parte da nossa vida, no nosso sangue. Não tinha como, todos os irmãos praticavam. Éramos 5 irmãos atuantes dentro da capoeira, praticamente. Então, essa evolução desse período de agressividade, violência na capoeira, dos anos 80, 90, onde várias brigas ocorreram,
e que a gente sentiu que a capoeira ela ia perder e nós íamos acabar tendo que deixar a capoeira, nós precisamos nos transformar também, enquanto pessoas, enquanto ser humano, e mudar a forma de olhar e entender que a capoeira, ela não ela é uma transformação pessoal e uma transformação social. A função da capoeira é de contribuir com uma transformação política e social da onde ela é trabalhada, onde ela é inserida. Algumas pessoas em Ubá acreditaram na gente. Por exemplo, nós temos... O que é acreditar? Eu passei um período muito ruim de comportamento na cidade, mas tinha as autoridades no município que acreditavam no nosso potencial. Um foi o Bandeira. Bandeira é uma pessoa, tinha um bar do Bandeira, na rua Santa Cruz. A outra pessoa é o doutor Antônio Jacó, que colocou os filhos deles para fazer capoeira com a gente, mesmo a gente tendo aquele comportamento de pessoas muito irritadas, muito brigonas, né, para falar a verdade, eles acreditavam na gente e a gente foi ajustando a esses momentos. O Disseu também, eu sou Disseu de Santos Ribeiro, os filhos dele todos fizeram capoeira. E através dessas oportunidades, a gente foi ajustando o nosso comportamento, ajustando a família para dar aula num bairro, dar aula no outro bairro, numa comunidade, fazer apresentação. E a gente foi disseminando a capoeira no município. E estamos aí até hoje. A minha relação com a família Ribeiro é fantástica, porque nós morávamos no mesmo bairro e eles montaram no bairro uma academia, né? E essa academia eu achei o trabalho fantástico, comecei a frequentar junto com os meus filhos, que eram pequenos. E aí os meus meninos faziam aula de capoeira, eu também fazia, e a nossa relação era maravilhosa, sabe? Fantástica. Trabalhei durante anos, que eu posso dizer, junto com eles, porque eles me ensinaram e eu também, além de ter aprendido muito, eu trabalhei junto com eles. Eu fui a pessoa que fez a primeira camisa da capoeira, do primeiro evento da capoeira, que era um evento assim fantástico, que somou muito junto à cidade de Ubá. Vinham capoeiristas de todo lado, todos os estados. E os eventos eram enormes, trouxe muito lucro para a cidade de Ubá. Não trouxe só a arte, a cultura, não. Também trouxe muito lucro para os comércios, porque chegavam assim, ônibus, carros, muitas pessoas. Era um evento bem montado, um evento lindo. E nós dávamos o nosso sangue por esse evento, porque trabalhávamos muito, até mesmo, né, estampando camisa, atendendo as pessoas que chegavam. A mãe, a matriarca, que era a mãe de Tarciso, de Tida, de Lilica, ela estava sempre presente nos eventos. Ela nunca deixou de participar dos eventos. Então era um grupo do contexto familiar. A família toda participava junto ao grupo. E isso fazia com que eu permanecesse cada vez mais, porque isso era importante, ver essa família unida. Então era importante para a educação dos meus filhos. Fora que tinha um outro fator importantíssimo, que era que Tarciso e Tida sempre estavam olhando o boletim dos adolescentes, das crianças, sempre perguntando se estavam indo à escola, como que estavam as notas. Então eles me ajudaram também a formar os meus filhos nessa parte. Então eu devo muito a eles e acho que o Ubá também deve muito a eles. Esse primeiro Tarciso, a convivência primeiro foi com ele, nós trabalhamos juntos, primeiro assim como colegas, depois ele trabalhou para mim quando eu fui responsável pelo Centro Experimental de Artes de Ubá. Depois fiquei através dele também, a Tida sempre trabalhou conosco e eu assim, eu só tenho a elogiar a família, foi um contato muito bom, pessoas de responsabilidade, de uma integridade muito grande, uma liderança e eu toda a vida tive muita satisfação com essa convivência. A capoeira, ela
ela foi presente na nossa família o tempo todo. O tempo todo. É referência de formação de pessoal, é referência de formação de ser humano. A gente tem a capoeira aqui, você vê que tem criança de 2, 3 anos já fazendo capoeira na família. Então, através dos sobrinhos nossos, dos netos nossos, já tem alunos, criança que faz capoeira por esse motivo, entendeu? Então, acho que a família nossa, ela foi fundamental na prática de capoeira aqui no Ubá. Capoeira em si, de um modo geral, tira todos os outros grupos, claro, que contribuíram, mas a família Ribeiro é presente na capoeira há mais de 40 anos, 50 anos, não sei, 50 anos, pela idade do Tarcísio, há mais de 50 anos. Então, eu acho que tem uma contribuição enorme, sim, pela cultura da cidade e a presença da capoeira na cidade. A família Ribeiro, ela é a família que tem o maior número de participantes, né, na capoeira, como família, entendeu? Porque vários dos irmãos, dos netos, sobrinhos, primos, treinaram capoeira, tá? Desde o início do Tarcísio, tá? Que levou os outros irmãos, a partir dele vieram os sobrinhos. Então, assim, a família contribuiu bastante, né, para esse desenvolvimento da capoeira, não só aqui em Ubá, mas na região também, como um todo. Eles foram pioneiros aqui, pioneiros. Havia outros grupos, que têm até o meu respeito, mas eles foram pioneiros na coragem, na coragem. Eles iam para o Rio de Janeiro, iam para outros estados, buscar coisa nova para trazer para os ubaenses, para fortalecer, sabe, a cultura. Porque capoeira, para mim, é dança, é arte, é cultura. Eles fortaleceram a cultura junto ao Ubá e junto à capoeira. Eu acho assim, eles são, além de ser, na minha opinião, pioneiros, e são aquelas pessoas que deram seguimento, aqueles que contribuíram. E a capoeira, na minha opinião, ela educa, ela instrui, ela é importantíssima, como no esporte, na diversão. Eu sou fã da capoeira, além de mais achar que ela é uma arte genuinamente brasileira. Uma cultura, quando ela não é forte, ela não se mantém. Ela não se mantém. Então, eu acredito que o trabalho, nós temos outros grupos aqui também. Capoeirista, ele tem valor, seja de onde for. Mas a verdade é que não são todas as cidades que conseguem manter a cultura da capoeira ou qualquer outra cultura de cunho de afro-brasileiro tantos anos num lugar, se esse trabalho não for feito com uma informação educacional, que é a única palavra que o outro aceita escutar. Isso educa? Isso ajuda meu filho? Isso faz com que meu filho melhore o estudo, melhore o comportamento, que fique mais calmo, que fique mais obediente. O pai, ele necessita muito disso de ver no filho, não é verdade? Então, a capoeira, ela entrega isso. E quem fez isso? A família Ribeiro é toda capoeirista. É um apoiando pelo outro, entendeu? E eles estão sempre ali. Uma família Ribeiro faz uma roda de capoeira. Nem que todos desistissem a capoeira de Ubá não acabaria por causa dos ribeiros. Simplesmente porque a roda de capoeira dentro da praça não acabaria, porque uma família Ribeiro é uma roda de capoeira. A Tida e o Tarcísio que se dedicaram durante um grande período nos projetos sociais que existem hoje na cidade, tá? Começando lá com o Tinha Educação, quando o Tarcísio começou a dar aula, passando pela Tida, que eles expandiram um pouco mais do que o restante, né? Até mais do que eu até, essa coisa do projeto e não ficar com a capoeira somente ligada na academia, que era o que se acontecia na época. Então, eu acho que eles foram os primeiros a começar a trabalhar nessa parte de projeto social aqui na cidade, com capoeira, através da prefeitura. E isso se expandiu também hoje, está bem difundido hoje na cidade, também na região, mas eu acho que principalmente graças a eles. Então, quando eu iniciei na capoeira, nós era muito novinho,
não tinha muitos projetos sociais, né? E na nossa época, na minha época, da Lavínia, tinha muito pouca criança, era mais ou menos nós mesmos da família e os adultos. Aí hoje em dia, tem muitos projetos sociais, muita capoeira nas escolas, nos bairros, aí ficou muito mais fácil, né, a prática da capoeira hoje. A contribuição deles com as crianças, assim, na educação, pela liderança, eles são líderes, então tem aquela amizade com as crianças, até com os jovens, e também, além da capoeira também, eles introduziram dentro da capoeira outras artes, assim, a música, a dança, também isso foi muito importante também. A minha família, a gente vem de projeto social. Projeto social que eu falo o seguinte, a gente vem, o Tarcísio, quando ele foi pra capoeira, ele e os mais velhos pagavam, só que tem gente que era mais novo não pagava. A gente teve a oportunidade de treinar a capoeira de graça, eu treinei anos a capoeira de graça. Hoje a gente contribui, a gente está devolvendo isso. Eu, Tarcísio e a Tida, a gente tem projeto social, a gente trabalha em prol, está educando essas crianças, as crianças mais carentes, trazendo, resgatando ela mesmo, porque as crianças às vezes não têm oportunidade de nada. E aí a gente tenta, né, dar essa oportunidade. Com as oficinas de capoeira, com as oficinas de violão, às vezes que tem, com o artesanato, com a dança. Então, a gente está tentando contribuir para o crescimento dessa criança profissional, às vezes, social, psicológica, você entendeu? A gente tenta estar trabalhando na integração, assim, na parte social e na parte produtiva dessa criança. Quando entendemos que a capoeira é o processo de transformação, a gente se transformou, a nossa família, ela contribuiu muito para a capoeira de Ubá. O mestre Tarcísio foi mestre Luiz Cláudio. Nós fomos uns pioneiros a trabalhar nos projetos sociais aqui dentro de Ubá. O mestre Tarcísio foi um dos pioneiros a trabalhar com vários projetos sociais aqui, né, levando a capoeira a uma população que antes não tinha acesso nos bairros, né, nas periferias, onde tem a maior vulnerabilidade social. E a capoeira, ela chegou em lugares que antes também não eram aceitas, como em clubes, como em escolas particulares. Então hoje a nossa família, através da nossa família, a capoeira é conhecida não só em Ubá, mas internacionalmente. Então a capoeira de Ubá, ela não ficou só em Ubá, ela foi para o mundo através da nossa família. Porque a primeira viagem para a Europa foi da nossa família, eu fui representar Ubá no show Brasil 500 anos na Finlândia no ano 2000. Então o primeiro representante da capoeira de Ubá para fora foi da nossa família. Então o tempo todo a nossa família está envolvida nesse processo de evolução da capoeira. Se hoje tem uma prática muito grande de capoeiristas na cidade, isso iniciou lá atrás, com a mestra Tida, com a mestra Lilica e com meu pai, mestre Tarcísio, e também não posso esquecer também do mestre Luiz Cláudio, né, que faz parte da família Ribeiro. Né? Hoje a família Ribeiro é conhecida mundialmente através da minha irmã, né, que é a Tida, mestra, Lelica, também mestra, Tarcísio, eles são conhecidos mundialmente através da capoeira. As referências são muito grandes, porque hoje a família Ribeiro, os mestres, professores, praticamente vivem também dos recursos da capoeira. E eles ficaram mundialmente conhecidos, né? Não só no Brasil, porque visitam também o exterior, né? Tem parceria, vínculos com o exterior. Então foi muito importante nessa base aí. Através das viagens internacionais, né? E igual o mestre Luiz Cláudio, ficou lá na Europa mais de 20 anos. Tem um trabalho lá consolidado já hoje, com alunos formados. O meu pai e a Tida principalmente, viaja direto para dar cursos para capoeirista lá, nomeado já. E também o meu pai também já viajou já várias vezes para conhecer a Europa, através da capoeira. Vou falar a nível primeiro regional e nacional.
eu acho que todos os capoeiristas da região, todos os capoeiristas brasileiros que conhecem o nosso trabalho, que conhecem o nosso grupo, conhecem a nossa escola, Senzala, UBA, sabem dessa influência da família Ribeiro, de todos os agregados na capoeira aqui na cidade. Todos, em todos os estados que a gente já foi, todas as cidades. A partir dos anos 2000, isso também ganhou uma relevância internacional, porque começaram as viagens fora do Brasil, a criação de núcleos de capoeira fora do Brasil, na Itália, na Sérvia, viagens para Dinamarca. E essas pessoas de fora do Brasil também tiveram esse conhecimento dessa grande família capoeirista, desse grande grupo familiar que existe aqui na nossa região. E a partir disso também, muitas pessoas vieram aqui por curiosidade para ver esse núcleo familiar de perto, para conhecer, para estar aqui com a gente, para pegar experiência, para aprender com a gente, para conviver com a gente. Hoje nós temos 4 mestres formados dentro da nossa família, né, que é a mestra Tida, o mestre Tarcísio e a mestra Lilica, que são irmãos, e tem o meu pai, né, que tem um complemento aí, que é esposo da minha mãe, que é o mestre Luiz Cláudio. E eles são referência hoje na capoeira no mundo todo, no Brasil e no mundo todo. Hoje a mestra Tida dentro do grupo Senzala, foi a primeira mulher formada mestre num grupo que tem mais de 60 anos de história. Então ela é conhecida no mundo todo por ser essa referência, tanto de mulher, tanto de mestra, quanto de professora de musicalidade dentro da capoeira. Ela é convidada, né, a ir para workshops na França, nos Estados Unidos, na Europa como um todo. O mestre Luiz Cláudio, que é meu pai, ele tem alguns núcleos também, em toda a Europa ali espalhado, ele é conhecido também ali. O tio Tarcísio, né, que é o mestre Tarcísio, ele também é uma grande referência, porque ele foi quem começou com essa arte dentro da nossa família, então ele é uma referência para todos da família, quanto para o mundo todo também. E a mestra Lilica, que é a mestra mais recente, né, que é a tia Lilica, ela acaba tendo também essa importância de ser mais uma mulher dentro da família Ribeiro, formada mestre, que também está ganhando aí, alcançando aí seu reconhecimento no Brasil e no mundo todo. Hoje eu conheço mais de 10 países através da capoeira, então quando eu vou, eu não só levo o nome da capoeira, mas eu levo o nome da minha família, porque nós somos 50 pessoas praticamente que já fizeram capoeira na família. Então hoje, se a gente falar, se convidar todos os irmãos, todos os sobrinhos, a gente faz uma roda de capoeira só com a família Ribeiro. E a família Ribeiro é referência no mundo. Quando fala de capoeira lá fora, mestre Tida, mestre Tarcísio, mestre Lilica, mestre Luiz Cláudio, eles lembram da família Ribeiro. Então nós somos referência não só em Ubá, mas no mundo. O momento que mais me marcou foi o nosso primeiro evento de capoeira, representando o Grupo Senzala em Ubá. Porque a gente fez um convite para a região toda para divulgar o nosso trabalho, que até então o trabalho era muito mais interno do que externo. Mas quando a gente estava no Clube Praça Esporte, que a gente começou a ver o povo chegar, não sei se as pessoas vieram para conhecer o trabalho ou se é mesmo para verificar se tudo aquilo que a gente estava falando e fazia era verdade. Sei que foi um momento maravilhoso, quando a gente viu o mestre Mucugê, mestre Leopoldina, mestre Paulinho Sabiá, toda a família da Senzala chegando. Eu acho que esse foi um dos momentos mais marcantes para mim na capoeira. Foi a primeira vez que nós fomos no Rio, né? Primeira vez que fomos em um grupo maior. Foi em 1992, se não me engano, no aniversário do mestre Peixinho. Entendeu? Isso aí eu recordo bem, que foi uma experiência muito boa. Entendeu? Conhecemos vários mestres que até então a gente não tinha conhecido. Mestre Gatro, e Antônio, entre outros, entendeu? Foi uma experiência que eu era
adolescente e que guarda até hoje. História, sim, tem bastante, né, assim, mas o que guarda, o que fica na memória mesmo, eram os passeios que a gente fazia no Rio de Janeiro, ia a família toda, a gente alugava ônibus, ia todo mundo, né, e foi muito bom, isso foi na minha infância, eu tenho isso guardado para mim. Assim, no meu lembrar, foi uma viagem que nós fizemos para Juiz de Fora para uma apresentação de capoeira. Eu achei aquilo o máximo, todos os irmãos lá, todos, não lembro se estava todos, mas a maioria, os meninos apresentando, e eles já estavam trazendo a capoeira, assim, mais firmemente para o bar, né? Então, assim, para mim, marcante para mim, esse dia eu não esqueço. Eu lembro que era, acho que até no Sensporte. Foi um dia marcante, que foi um dia nosso, tava vários irmãos, e a atenção era para nós. A Tida apresentou muito bem, eu lembro disso direitinho. Eu sempre ficava mais à espreita, né? Que eu não era assim, ativa igual eles, mas eu sempre gostava de estar ali participando. A minha avó ia em todos os eventos, ela sempre sentava na cadeira, de frente para o centro da roda, de frente para o ritmo, no centro, sempre. E ela ficava ali até o final do evento. Esse aí é um momento marcante para mim, e acredito eu também que para os meus tios, né? Para a Tida, para a Lelica, para o meu pai, lógico, né? Com certeza. Para mim foi uma coisa assim, marcante. Foi quando eu vi a Lavínia fazendo o primeiro macaco e o primeiro beija-flor. Perfeito. Eu tenho até uma foto dela pequenininha fazendo um beija-flor, né, no meu telefone. Tá? Eu acho que isso aí ficou marcado, que eu falei assim, gente, começando de pequeno, a coisa influencia os mais jovens, né? Eu acho que isso foi uma coisa bem legal para mim. Mas foram muitos fatos, muita coisa aconteceu. O momento que eu peguei a minha graduação de corda vermelha foi tranquilo para mim, entendeu? Não tive frio na barriga, absorvi tranquila, a minha aula foi tranquila, o meu momento foi tranquilo, foi só de alegria. Eu não senti pressionada, eu não me senti ansiosa, eu simplesmente peguei a minha corda porque já era minha, entendeu? Fiz o que eu tinha que fazer lá no dia, mas foi um momento bom, foi um momento, acho que dificilmente eu vou ter um momento desse de novo, né? Porque eu acho que o momento do mestre é esse momento, quando a gente pega a graduação, né? Foi a minha primeira e a minha segunda viagem internacional, que só foi possível graças à capoeira, graças à história da minha família também dentro da capoeira. Então, eu conheci a Itália quando eu era bem mais nova, não lembro certa a idade. Fiquei cerca de um mês na Itália. Então, a gente foi para o núcleo do meu pai, que meu pai tinha um núcleo lá em Turim. Então foi um momento bem marcante, porque foi minha primeira viagem internacional, foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, proporcionado graças à capoeira. E também eu fiz uma viagem internacional com a minha mãe para a França, em Paris, num evento feminino, onde ela é embaixadora do evento. E foi também um momento muito marcante, que eu conheci um país que eu sempre tive vontade de conhecer, através da capoeira e por causa da capoeira. Porque se não fosse ela, eu não teria, por exemplo, conhecido esses países também. Eu tenho várias histórias, né, importantes que aconteceram, porque nem tudo é só flores, né? Eu, enquanto mulher, a gente passa por várias dificuldades no período, né, na caminhada. A capoeira, ela é um ambiente extremamente machista também, né? Mas a gente insiste, nós mulheres, eu disse para mim mesmo que esse também era o meu lugar, era o meu caminho e que eu queria seguir. Então a gente enfrenta preconceitos, enfrenta dificuldades como mulher, como mãe, né? Porque muitas vezes a gente, como mãe, a gente não abre mão do filho por nada. Então, eu acho que a única coisa que poderia me tirar da capoeira seria, se eu tivesse que abrir mão da capoeira pela minha filha, seria essa situação. Mas aconteceu várias situações que fizeram pensar se eu poderia continuar ou não. Primeiro, um acidente com meu irmão, Zé Ribeiro, em qual, num jogo
eu quebrei a cabeça dele com uma meia-lua de compasso e que ali eu fiquei com medo. Me deu medo de continuar, porque eu não tive culpa, porque ele era mais graduado que eu e foi um acidente que ele pisou no menino do lado de fora, voltou. E aí um pé já tinha pego, mas foi uma coisa que eu fiquei com medo de continuar. Mas aí ele, como disse para você, como a nossa família é uma família unida, ele disse para mim, você não vai parar, você vai continuar, você não teve culpa. Então, faz parte do que a gente faz, é um acidente. A outra situação que também eu tive medo, foi o acidente com o Tarcísio, o incidente que ele sofreu um atentado. E ali eu tive que assumir, eu só não parei porque eu tive que assumir o trabalho dele naquele período, porque ele não pôde, durante 2 anos, ele ficou impossível, sem poder fazer capoeira, sem poder dar aula. E nesse período eu assumi o trabalho dele, então ali eu não tive também muita escolha, eu tive que assumir e aí a capoeira foi me conduzindo. A capoeira não deixou que eu parasse. Eu penso dessa forma. Eu falei assim, a gente precisa de você dentro da arte. Então eu fui dando continuidade. Histórias marcantes nós tivemos muitas. E as muitas é até difícil para enumerar porque os grandes eventos que aconteceram no passado, né, aqui em Ubá, batizados, confraternizações, e teve um momento bastante ruim, que foi quando meu irmão, o segundo, né, Tarcísio, teve problema, foi baleado, né, na época foi em Astolfo Dutra, por uma rincha praticamente que foi gerada, foi muito grave. O Tarcísio não morreu porque Deus não quis. Então o momento mais marcante é o momento triste, porque os momentos bons foram muitos, que não dá para enumerar, não teve um tão marcante, eles foram todos marcantes, né? Eu não digo que o acidente do Tarcísio foi o que me manteve, porque eu já era graduada, eu já tinha o meu trabalho, eu já tinha um trabalho infantil, que quando eu peguei corda laranja, o mestre Peixinho falou assim comigo, corda laranja não podia dar aula, o mestre Peixinho falou assim comigo, e aí, você vai começar a dar aula, vai ajudar seu irmão a fazer um trabalho? Falei, mestre, mas eu acabei de pegar a corda laranja, mas e o seu tempo de capoeira? Ele conta, você pode começar um trabalho para poder ajudar. Foi aí que eu comecei um trabalho infantil com criança e logo após eu optei para fazer um trabalho feminino, porque eu sentia aqui dentro de Ubá um preconceito muito grande das mulheres em relação à capoeira, até mesmo das famílias, porque as meninas tinham que fazer balé e capoeira não era coisa de menina. Então eu sentia que o público feminino não acreditava muito na capoeira. E aí acho que até hoje ainda a gente vem nessa luta. Mas aí eu já tinha esse trabalho. E aí quando aconteceu isso, já era uma graduada, já era a corda azul. Quando aconteceu, foi uma responsabilidade a mais que eu tive que assumir, além do meu trabalho, e assumir o trabalho dele. A gente tem assim, a família, onde que tiver, que tem um, vai ter os 10, entendeu? Que a gente tá sempre junto, tudo que a gente faz, a gente preocupa, fulano de tal vai, vamos fazer um evento, um churrasquinho, uma resenha, procura saber quem é que vai, se vai rolar uma roda de capoeira. Então, a família nossa é isso, a gente quer dar exemplo de união, de parceria, de amizade, é isso que a gente quer. A união, nós sempre fomos muito unidos, entendeu? Exatamente pela capoeira, entendeu? Toda vez que um tinha dificuldade, o outro ajudava. E exemplos também, que os meus irmãos sempre foram muito bons exemplos. Eu acho que os valores que a gente busca sempre é o respeito, a disciplina, né, a divulgação e a preservação da capoeira da forma que ela foi criada e ensinada pelos nossos mestres.
disciplina, união, amor, família. Eu acho que principalmente valorizar e fortalecer os laços familiares. Opa, tá bom? Beleza? Eu acho que o mais importante é valorizar esses laços familiares, tá? Difundir a cultura, difundir a educação, difundir a humildade. Eu acho que essas são coisas que a gente, como ser humano, deve manter, nunca perder. Fazendo ou não fazendo capoeira, eu acho que a família influencia muito isso. Eu acho que é a união familiar, porque a capoeira ela é família. A base da capoeira ela é familiar, ela é uma cultura, uma arte que é passada de geração a geração. Então, é eu deixando um legado para minha filha, é o mestre Tarcísio deixando um legado para a família dele, para os filhos dele, para os netos dele. Então, a nossa transmissão, o maior legado é a união familiar, o respeito aos mais velhos, o fundamental que foi nos ensinado e que a gente tenta passar para os nossos alunos, o respeito aos mais velhos, a nossa ancestralidade, a nossa cultura, aos que vieram antes de nós e que deixaram para a gente essa cultura que a gente precisa preservar. A gente tem um valor muito específico que é a união, acredito eu. Apesar de ter as brigas, as discussões familiares, que é normal em toda família, a gente não deixa de ser uma família unida. Estamos sempre tentando, né, se reunir, celebrar, compartilhar a vida entre família. Então, a união é muito importante para a nossa família, é um valor muito importante. E acho que o respeito também, apesar de se tiver alguma discussão, a gente sempre tenta ser respeitoso com todos da família, respeito à tradição, respeito à ancestralidade, a tudo que envolve e acaba envolvendo também a nossa história com a capoeira. A família nossa é uma família bastante unida, né? E a grande união talvez foi a capoeira, porque é o que acaba chamando em momentos durante o ano, onde que os irmãos estão todos juntos. Irmãos, sobrinhos, né? Netos. Hoje, por exemplo, meu neto já é um praticante da capoeira com 5 anos de idade, né? Então é bacana, o importante como se diz, para a união da família, né? Então, o que acontece? A capoeira uniu bastante gente. Eu, por exemplo, várias vezes eu tentei desistir. Eu pensei em desistir da capoeira, não tinha como eu desistir. Eu estava numa família de capoeirista. Como que eu ia parar de fazer capoeira? Não tinha como. Você entendeu? Isso fortaleceu os laços, porque às vezes a gente brigava, às vezes eu ficava com raiva, mas eu tinha que voltar para a roda, eu tinha que voltar para os treinos. Então ali eu acabava para mim, eu tô falando em relação a mim, eu deixava de lado e ia treinar capoeira. Então para mim isso fortaleceu os laços, entendeu? Igual a Tia e o Tarcísio, que são meus netos, além de ser meus irmãos, eles me encaminharam. 40 anos eles me encaminhando. Então, eles foram me moldando. E isso só fortaleceu os meus laços com eles. Se deu respeito com os dois, só com os dois não, com toda a família, com admiração. Você entendeu? Hoje muitos não estão jogando capoeira, mas quando eu olho cada um jogando capoeira, eu admiro. Tudo que eu vejo eles fazendo, eles falam capoeira, família, família, capoeira. Então eles não desvinculam muito. Onde que está associado a capoeira, está associada à família. Eles não desvinculam os irmãos, né, que vamos dizer assim. Sempre está pensando em um no outro. A gente vive a capoeira. Mesmo quem não faz capoeira na família, ele vive a capoeira. Se a gente faz um evento, a família está junto, participando, né? No churrasco, contribuindo com algum apoio para que o evento possa acontecer, né? Os irmãos estão sempre apoiando de alguma forma. Então, o cotidiano da família Ribeiro é através da capoeira, né? Claro que cada um dos irmãos tem a sua profissão, tem o seu trabalho diretamente, mas nós somos 3 irmãos que vivemos da capoeira praticamente. Eu vivo da capoeira, eu trabalho
de segunda a sábado com capoeira. Mestre Tarcísio também a mesma coisa. Então, esse cotidiano, ele é intenso. Então, a capoeira, independente se todos estão praticando ou não, ela está sempre presente nas festas de família, né? Mesmo quem não está praticando, se faz uma rodinha, todo mundo quer jogar um pouquinho, isso traz muita união, né? O fato de todos nós gostar da mesma prática, todo mundo na minha família, assim, eu acredito que 90% dos capoeiristas da minha família, das pessoas que fizeram capoeira, toca berimbau, canta, joga, e a gente tem uma competição interna entre a gente. Parece que não, a gente só não fala. Mas na hora do jogo, na hora da prática, do vamos ver, todo mundo quer mostrar o que sabe. Mas é de uma forma saudável e uniu muito, até os que não fazem capoeira, que não praticam mais a capoeira, quando a gente está no momento de lazer, e tem uma roda de capoeira, todo mundo chega junto, todo mundo participa, se abraça, curte a capoeira. Então a capoeira uniu muito a família. Cada geração que surge, cada um das crianças que surgem na nossa família, acaba se envolvendo de uma forma ou outra de capoeira. Eu espero que eles deem continuidade a esse processo de crescimento, né, de amadurecimento. Eu não sei se a palavra é crescimento, não. De manutenção dessa cultura, da união, da família e da capoeira. O legado que a gente está deixando é igualzinho ao Douglas, né? É o Douglas formando, a Lavínia. São pessoas que, se a gente faltar e não tiver aí, eles vão tocar. Eu tenho certeza que eles vão tocar capoeira por referência a gente, entendeu? Eu, Tarcísio, a Tida. Muitas pessoas brincam comigo, né, que eu tenho um legado a ser carregado. Eu nunca neguei esse legado. Eu sei que hoje, dos ativos atualmente, eu realmente tenho um legado muito grande para carregar a capoeira da família Ribeiro e a capoeira da cidade de Ubá, para que ela continue sendo a capoeira que é hoje, para que ela cresça tanto na cidade quanto no mundo, no Brasil como um todo. Então, assim, eu entendo que eu tenho esse legado, é um legado que eu carrego desde que eu nasci, já que eu sou filha de 2 mestres e faço parte de uma família que carrega a capoeira como tradição dentro das suas relações familiares. E eu espero que isso não se perca, assim, no meu caso não tem nem como eu deixar isso se perder, mas eu espero que isso, dentro da nossa família, dentro de todas as outras pessoas, isso também não se perca, que a gente consiga manter essa tradição familiar ativa e para a cidade e para o mundo que a capoeira seja ainda mais valorizada, que as pessoas reconheçam que a capoeira é uma arte brasileira, uma arte nossa, que precisa ser valorizada, que deve ser valorizada, que leva diversas pessoas, por exemplo, da cidade, que levou, né, diversas pessoas da cidade para o mundo, que são conhecidas hoje no mundo todo como mestres e mestras. Então, assim, eu só espero que seja valorizado e que não se perca com as novas gerações, né, com os meus futuros filhos, que isso se mantenha ativo como é hoje e até mais do que é hoje. Então eu espero que eles continuem propagando a nossa cultura, continuem trabalhando em prol da capoeira. Até mesmo quando eu não estiver aqui, quando o Tarcísio não estiver, quando a Tida não estiver, para eles estar continuando carregando o nosso nome. Tempo é um limite das nossas vidas. Então, o que importa é o que foi feito dentro desse tempo. Então, eu acho assim, o que a família Ribeiro, o que ela fez dentro desse tempo, é que foi importante. É o que ela fez, o que ela contribuiu com os jovens, até com pessoas mais idosas, na educação, na cultura. Então, isso foi muito importante. Eu parabenizo a família Ribeiro, o Tarcísio, a Tida, a Lavínia, que eu conheci pequenininha, e outros membros da família também. Parabéns, vida longa para eles.
todo o sucesso do mundo para a família Ribeiro. Todo o sucesso do mundo, porque conviver e ter convivido com a família Ribeiro é um orgulho. São pessoas que cresceram, deram valor não somente ao esporte, mas também aos estudos. Eles deram muito valor aos estudos. Todos estudaram, formaram, se tornaram grandes homens e mulheres. Então, eu só tenho orgulho dessa família. Cara, eu espero, sinceridade, que o legado, que a capoeira, ela frutifique através dessas novas gerações, que lógico que não vai ser igual da mesma forma como a gente começou, já vai se modificando ao longo dos anos, mas eu espero que essas novas gerações que venham após a nossa partida possam, da forma deles também, manter esse laço familiar, manter essa história que nós começamos há mais de 40 anos, até hoje aqui batalhando com a capoeira em Ubá, com a família. Eu espero que essas novas gerações possam levar isso à frente. O que a gente espera e continua lutando é que muita gente possa vir para a capoeira e viver dignamente da capoeira. Eu até costumo falar para os meus filhos, os meus alunos também, mas eu vou falar dos meus filhos porque é um exemplo dentro de casa. A capoeira vai dar tanto trabalho, vai dar tanta alegria, só que as pessoas não têm essa percepção. Que a capoeira ela evoluiu muito ao longo dos tempos, ela vem sofrendo transformações e as transformações que ela está sofrendo nesse momento é por bem-estar dos profissionais, não só dos praticantes, porque futuramente uma pessoa vai ter condição de trabalhar, ter os seus direitos constitucional garantido, profissionalmente falando, através da capoeira e ter uma vida digna na capoeira. Capoeira é uma arte de educar, ensinar e transformar. Então é abraçar os elementos e não abrir mão, como eles não abriram mão, né? Então o meu sonho é ver a arte ser passada por gerações e gerações que já está, né? Então começou pelo mestre Tarcísio, mestre Atida, mestre Luz Cláudio, através deles formaram a Lilica, através da Lilica agora já formamos mais um, né? Através já da ligação com o Luz Cláudio, aí daqui a pouco vem o Douglas, daqui a pouco vem um sobrinho, daqui a pouco vem um neto, daqui a pouco vem um tataraneto. Quer dizer, não para, né? Então é meu sonho ver a arte seguindo dentro desse nível de educar e transformar as pessoas. Eu espero muito que a minha família, todos os familiares, independente, sobrinhos netos, né, filhos, eu espero realmente que eles levam isso adiante e que não deixam se perder todo esse trabalho, toda essa construção que nós fizemos, né? Toda essa dedicação de entender que a capoeira é parte da nossa família, que esse legado, que a capoeira ela é a nossa identidade. Hoje, família Ribeiro se resume à capoeira. Por quê? Porque nós levamos o nome, não só aqui dentro de Ubá, nós somos respeitados no mundo afora, no mundo inteiro. Então, eu espero que as pessoas, quem é da família, possa continuar levando, né, e mantendo esse trabalho para muitos e muitos anos, filhos, netos, e mantenha o nome da família Ribeiro sempre aceso aqui dentro de Ubá, né, como uma grande referência da capoeira da cidade.